Agora por algo que é muito rico para a nossa vida, que somos cristãos, filho de Deus, que é a sua palavra. Nós vamos ministrar a sua palavra e que a gente fique atento no que Deus vai falar para a gente nessa noite. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Isaías 43, 11. Fique pronto aí para o que o Senhor vai ministrar no teu coração. E o que é que Ele tem preparado para você nessa noite. E eu sei que vai ser coisas grandes. Amém, igreja? Lá diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anuncio a salvação, eu realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois sois a minha testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Deus, ainda que houvesse dia, eu era. E não há, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Eu queria ler essa mensagem também. Se você não tem, mas escuta aí na mensagem, na nova tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: O Senhor diz, povo de Israel, vocês é minha testemunhas, você é o servo que eu escolhi para que me conheça, e criei em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro. Depois, eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. Amém? Então, Deus estava se apresentando aqui para o povo de Israel, falando através do profeta Isaías, e dizendo que todos os deuses que ele fosse buscar, nenhum Deus poderia fazer o que só Deus pôde fazer pela humanidade. Só em Deus há salvação. Tem um amigo meu que é evangelista, e ele costuma dizer que todas as ruas que a gente pega é beco sem saída. E o único caminho é o Senhor Jesus Cristo, que é onde a gente encontra uma saída e tem salvação perfeita para a gente. Então, Deus estava se apresentando para o povo, dizendo para ele: se vocês confiarem em mim, vocês vão encontrar o que vocês precisam. E mesmo assim, o povo desviava os olhares dele para outros deuses estranhos. Mas nenhum Deus estranho conquistou aquilo que só Deus poderia fazer pela humanidade. Então, se vocês puderem abrir aí também em Gálatas 3. Gálatas 3, 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. No 14 ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Então, Deus fez algo por nós poderosamente, através de Jesus Cristo. E aqui a gente sabe que ele estava, Isaías, um dos profetas messiânicos, um profeta que falou muito sobre Jesus Cristo, anunciando ao povo uma promessa de Deus para a vida deles. E hoje, a gente é a igreja. Tudo que tinha para aquele povo, passou para a gente. Tudo que tinha de benefício que Deus tinha feito através de uma aliança que fez com Abraão,
para aquele povo, hoje passou para a gente. Porque hoje estamos em Cristo. Então, tudo que Cristo conquistou, chegou a gente, chegou a nós. Então, a gente temos que andar em novidade de vida. Porque nós somos seres humanos, mas também somos, hoje, espirituais. E, por ser humano, a gente sabe que o ser humano ele é tendencioso. O que é tendencioso? Ele tem tendência de mudar. Porque muitas coisas eu vou falar aqui, todos vocês já estão acostumados a escutar, mas a importância de escutar várias vezes. Porque nós somos tendenciosos a esquecer. E Jesus, ele quer que isso entre no nosso espírito para chegar nas nossas almas, para que a gente venha ter a revelação do que está escrito na palavra de Deus, para que a gente possa desfrutar. Então, o bom de a gente reescutar e reescutar e reescutar e rever é para que isso venha se tornar vida dentro da gente. Porque a palavra, ela só vai ter poder quando ela é revelada. E a palavra revelada, ela vai nos levar a ter o acesso daquilo que já nos pertence. Deus nunca teve interesse de ocultar nada de nós. Mas o nosso pastor Humberto, ele costuma dizer que está guardado de nós. Tudo aquilo que te pertence, que Cristo conquistou para a tua vida, está guardado. Deus quer te dar, mas isso precisa você ir buscar isso que te pertence. Por isso que nós hoje andamos pela fé. Por isso que é um estilo de vida andar pela fé. Porque pela fé é que a gente tem acesso. A palavra de Deus diz que sem fé é o quê? Então, é pela fé, diga seu irmão, é pela fé. É pela fé que a gente temos o acesso e a gente podemos desfrutar o que Deus tem para a nossa vida. Não é isso? Abre a tua Bíblia em Colossenses. Colossenses 1, 13. Todos acharam? Amém? E lá fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, no 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, a gente antes estava num lugar, e quando ele fala lá no início sobre eu sou o Deus que salvo, ele estava falando de algo chamado souzo. Souzo quer dizer salvação, não é só um pacote de a gente ir para o céu. É para que a gente viva nessa terra desfrutando do que Jesus conquistou. Está libertação dentro desse pacote, está cura, está preservação, tua família é protegida, teus filhos é protegido, tudo aquilo que tu vai fazer está guardado no Senhor e liberto de todo o cativeiro do inimigo, porque a gente sabe que tem um inimigo das nossas almas. A gente sabe que no reino espiritual existe dois reinos. Tem pessoas que eles costumam andar em cima do muro. Tem uma historinha que fala que o muro, ele tem dono. Não existe três reinos. Ou estamos no reino de Deus, ou estamos no reino da treva. Porque Deus não criou três reinos. E Deus nem criou o mal, né? O mal ele veio existir por causa do livre-arbítrio, que ele quis decidir por aquele caminho. Mas como existe, então cabe ao homem ele decidir do que ele vai desfrutar. Então Deus deu ao homem o livre-arbítrio, as escolhas. E para contar a historinha que fala sobre o muro, existia um povo que estava comemorando, celebrando, um povo santo que nem vocês, lindo, maravilhoso, cheio de Deus. Existia um homem que estava em cima do muro. E esse homem em cima do muro, ele olhava para aquele povo assim, achava meio estranho, esse povo é muito alegre, esse povo grita demais, esse povo pula demais. E aquele povo chamava aquele homem que estava em cima do muro: olha, vem para cá que aqui a terra é santa, vem para cá que o lugar é bom. E aquele homem olha para aquele povo assim, meio desconfiado.
esse povo está me chamando demais, tem algumas coisas estranhas aí, porque quando é dado demais, oferecido demais, tem algo que está errado, tem algo que não é bom. E do outro lado ele via, e ele sabia que era o Dedé, assando lá a carnezinha dele, se divertindo, e olhava para ele e não fazia nenhuma festa, nem chamava ele, nem comunicava nada com ele, e ele olhava assim, oxente, esse rapaz aí, que se diz tão mal, mas não está fazendo nenhuma folia para me convidar para ir para o lado dele. E o lado de cá se diz tão bom e está fazendo tanta questão que eu vá para lá. Aí ele teve uma curiosidade e perguntou, ô, seu Dedé, por que o senhor não está me chamando para ir participar dessa festa aí, enquanto os outros irmãos ali, tudo gritando, com uma euforia retada, me chamando? Ele disse, é o seguinte, é porque o muro é meu. Então não preciso fazer questão nenhuma, para que você venha para o lado de cá. E nós, como filhos de Deus, a gente tem que entender que hoje estamos no reino. Nós somos filhos de Deus. Então, como filhos, nós somos herdeiros. Nós podemos desfrutar e ter acesso do que Cristo conquistou para a gente. Aqui esse versículo ele fala que ele nos transportou. Ele nos tirou de um lugar que nós estávamos lá como cativo e nos trouxe para outro reino. Porque eu acredito que alguns aqui já assistiram filme de escravo, o dono de senzala, aqueles homens lá que dominavam aquele povo. Que culpa tem uma criança que nascia no meio daquele povo, no meio daquela família? Eu acredito que não tinha culpa nenhuma, né? Mas nasceu no meio daquele povo. E então, eles não pediram para nascer naquele lugar. Então Deus estava querendo se comunicar com a humanidade. Isso não foi vocês que escolheram, mas eu sou o Deus que salvo vocês. E quando a gente escutar esse nome salvação, eu acredito que hoje a gente vai sair daqui com essa consciência. A salvação não é um único acesso para a gente chegar ao céu. A salvação é para que a gente chegue no céu, mas usufruindo de tudo que Jesus conquistou para a gente nessa terra. Porque tem pessoas que acham que precisa chegar no céu capengando, se arrastando, dizendo que se via Cristo é muito difícil, é muito árduo. Ai, a gente sabe que Jesus falou que no mundo a gente tem aflição, a gente tem desafio sim. Mas o meu pastor ele costuma dizer que para cada desafio que vem para você e para mim, a gente já parte da vitória. A gente já sai no lucro, porque a gente não está partindo de um lugar que a gente vai lutar nem guerrear. A nossa luta e a nossa guerra que vamos enfrentar é uma posição de alguém que conquistou algo para a gente, que a gente não precisou fazer nada. Que a gente não precisou ir muito além desse lugar. Então, eu quero compartilhar, para que não fique só na minha palavra, a palavra de Deus, que a palavra de Deus, diga para o seu irmão, a palavra de Deus, ela é infalível, ela é imutável, pode passar terra, pode passar céu, mas a palavra não muda. E pode abrir aí a sua Bíblia em Marcos 10, 46. Eu acredito que todos já escutaram essa história, mas sabe que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. O autor dessa palavra ele está aqui no nosso meio, trabalhando em nosso coração, construindo tudo aquilo que só Ele pode fazer. Então, por mais que você tenha escutado, eu já escutei esse versículo, mas fica aberto, porque Deus quer trazer um ensinamento novo, porque essa palavra é viva, ela tem vida dentro dela. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é uma história muito conhecida, que é a cura do cego de Jericó. Mas Deus vai transmitir algo ao nosso coração nessa noite. Amém, igreja? No 46, ele começa a história do cego de Jericó, que diz assim: E foram para Jericó, quando eles saíram de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão. Bartimeu, o cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Repete comigo essa palavra aí, à beira do caminho. E ouviram, 47, e ouviram que era Jesus de Nazaré. Pôs-se chamar, e Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos repreendiam para que se calasse.
Mas ele cada vez mais gritava, mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E levantou-se a capa, e laçando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntando-lhe Jesus: Que quer que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente firmou-se a ver e, seguindo Jesus, estrada fora. Tem versões que diz no caminho. Todos nós sabemos que Jesus é o caminho. Por isso que quando a gente vê o início dessa conversa, vinha uma grande multidão, e a Bíblia ela enfatiza de falar grande multidão, porque multidão já é grande, né? E ela fala grande multidão, mas a gente vê aqui que esse homem, ele estava à beira do caminho. Então ele estava num lugar que fazia parte do propósito de Deus para a vida dele, aonde ele ia ter acesso àquilo que pertencia a ele. Então ele já sabia, ele não estava ali de bobeira, ele não estava ali disperso, ele sabia que ele já tinha escutado falar tanto dos profetas e tanto escutava dos milagres que Jesus já vinha fazendo na terra. Então ele não estava ali disperso, ele estava ali atento. Eu vou ficar aqui, aqui faz parte do lugar da onde eu vou receber o meu milagre, a minha cura, aquilo que me pertence. Então isso traz para a gente que existe um lugar que nós devemos estar diante da presença de Deus, que é para a gente extrair do reino de Deus aquilo que nos pertence. A minha mãe sempre me dizia: menino, vai congregar, menino, vai congregar. Mas geralmente vem um confronto, às vezes, para a gente congregar. Aparece qualquer tipo de obstáculo para que a gente não chegue na igreja, né? Então eu acredito que uma das beiras desse caminho é o congregar. Outro, a gente sabe que hoje a gente tem um livre acesso. Tem um lugar que a gente vai lá, no nosso secreto, e conversa com Deus. A gente tem acesso ao trono da graça. Então, assim, a gente pode extrair de Deus, indo a um lugar que Deus já preparou para que a gente buscasse aquilo que nos pertence. Então, a gente tira dessa lição que ele estava à beira do caminho. E na beira do caminho, ele sabia que o milagre dele ia passar. Então, ele não ficou de todo jeito. Ele ficou de uma forma dizendo: eu vou tirar, eu vou trazer para mim aquilo que me pertence. Independente de quem esteja do meu lado, de quem esteja perto do mestre, porque os discípulos estavam perto do mestre, não acredite na minha fé. Mas a minha fé, ela rompe. Então, a nossa fé, ela tem um poder de romper coisas. Eu não sei do seu passado, mas Deus nos conhece, antes do ventre da nossa mãe. Então, o que seu pai não conseguiu, você pode romper. Você pode ser o primeiro da sua família a chegar a lugar que ninguém da sua família chegou. Por quê? Existe um rompimento que a nossa fé nos leva. Porque a provisão, ela já está pronta. A provisão, Deus já nos entregou. Que a gente viu aqui pelo versículo, Deus já nos confiou a provisão. Eu quero tirar 4 lições aqui desse texto, onde diz assim, a primeira lição diz assim: não desanime com quem tem desencorajado você. Imagine se Bartimeu tivesse dado ouvido àquelas pessoas que disseram a ele: cala a boca, para de gritar. O que é que ele ia ter com isso? Ia perder o seu milagre. Então, tem um irmão nosso que ele diz que incredulidade fede. Então não dê ouvido para a incredulidade. Se Deus te falou algo, Ele é o mais interessado a realizar. E se você ficar dando ouvido ou recebendo de influência que vai te tirar desse caminho, é possivelmente perder o que Deus tem para a tua vida. Então, é uma das lições que a gente tira. A segunda lição é perseverar, insistir até alcançar. Se você perseverar,
insistir até aquilo que você sabe que te pertence, mas ainda não se manifestou na tua vida. Mas se você disser, eu só saio desse lugar quando isso se manifestar. Deus te deu um versículo, Deus te deu uma palavra. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu não tenho nada contra. Ele disse que já leu a Bíblia capa a capa. Isso é bom, a gente tem que estudar a palavra. Mas se perguntar a ele, ele não tem nenhuma base que ele possa se apoiar. Eu estava tendo uma conversa com ele e encontrei que ele estava meio perdido. E o que adianta você saber que leu a Bíblia todinha e não se apoiou naquele versículo que Deus te deu? Vamos supor que Deus te deu, o Senhor é teu pastor, nada te falta. Fica nisso até que isso se torne realidade na tua vida. Ah, mas ainda está faltando, ainda não acontece. Fica lá, pisa naquela terra até que se manifeste. Então, o versículo aqui, a lição, ele tira aqui para a gente que temos que insistir, temos que perseverar naquela palavra que Deus nos deu. Eu não sei a palavra que Deus te deu, mas eu sei a que Ele me deu. E deixa eu te falar, eu ainda não estou lá não, no que Deus tem para mim não. Mas eu também não estou mais aonde eu estava não. Eu consegui subir alguns degraus, eu já consegui avançar mais alguns lugares que nunca minha mente alcançou. Mas se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então, precisa de um posicionamento nosso. Ah, vai acontecer, mas no dia que Deus quiser. Não, Deus quis. Por isso que Ele entregou Jesus. Ele não precisa fazer mais nada não, Ele já fez tudo que Ele tinha de fazer. Então, a outra parte que abre a porta é a gente. A gente tem que chegar nessa terra e dizer, não, eu só saio de lá quando o que é meu chegar. Amém? Então, eu não sei o que Deus tem preparado para ti, mas eu sei de uma coisa. Ele está pronto para fazer. Você está pronto para extrair isso do céu? Porque está pronto. A terceira lição diz, o Senhor pode fazer o que o homem não pode. Ele pode. Diga para o seu irmão do lado, Deus pode. Eu não sei o que é, mas Deus pode. Se você chegou num lugar que diz que não dá mais não tem mais condições, a gente não vai mais avançar, Deus pode. Deus pode. Eu estava escutando um testemunho hoje, eu não vi essa reportagem. Se eu errar em alguma coisa que vocês viram, mas eu extraí algo porque uma pessoa compartilhou comigo, essa guerra, né, que está tendo de Israel, lá o povo que recebeu esse ataque, uma das mulheres que sobreviveu, ela estava contando, né, que eles quando entraram, eles estruparam, fizeram várias coisas, e atirando com aquelas armas potentes, e uma dessas mulheres que estava nesse meio, ela levou um tiro, e quando ela levou um tiro, ela caiu do impacto da bala, e ao mesmo tempo, outra pessoa que estava na frente dela levou um tiro também e caiu por cima dela. Só que ele já caiu morto, e ela estava viva. E aqueles rapazes foram para destruir mesmo o ambiente, saiu atirando em tudo que era lugar, em todos os defuntos que estavam no chão. Ela sentia o impacto ainda pegando nos defuntos que estavam em cima dela. Só que eles não pararam por aí, eles tocaram fogo no lugar. E aí imagina só a mente dessa pessoa como estava. Aí ela ficou pensando, se eu ficar aqui, eu vou morrer sufocada ou queimada. Se eu me levantar, eles vão atirar em mim. E ela ficou nesse conflito. O que é que eu faço? Para que lugar eu vou? Então, naquele momento, veio uma instrução de Deus para ela. Fica quieta. Eu sou o Senhor que te livra. Então, naquele momento, ela não fez nada. Ficou lá. Eles terminaram do que tinham de fazer, foram embora. E ela está aí, contando testemunha. Está viva. Porque existe um lugar que a gente olha assim, não tem mais saída. Mas para Deus, diga para o seu irmão de novo, Deus pode. Deus pode. Esse Deus é maravilhoso. E a quarta lição diz assim: não abandone Jesus depois de receber a sua bênção. Porque existe um lugar de gratidão, meus irmãos. Jesus, ele está pronto para fazer por nós. Mas a gente tem que ser grato a Deus. E grato significa, não é só obrigado, Jesus. Tem uma atitude. Uma atitude
da fidelidade que Deus fez para a gente, para que a gente multiplique o reino de Deus aqui na terra. Como é que as pessoas vão conhecer sobre Deus se você não for uma carta viva? Se você não é a pessoa que vai falar encorajando outras pessoas. Se você não é a pessoa que vai levar aquela pessoa ao lugar que Deus tem preparado para ela. Como? Falando sobre o que Deus fez para você. Dizendo, não, se Deus foi comigo, Ele vai ser com você também. O pastor estava falando aqui que o evangelismo está fervendo aqui. E, pastor, tenha certeza. O pastor Humberto, ele falou assim, Jesus resolveu o problema do mundo com uma semente. Ele semeou Jesus e através da semente ele trouxe a gente de volta para Deus. Então ele resolveu o problema do mundo através de uma semente. Imagina só que o maior cancelamento de dívida é uma semente. Se você imaginar que o poder não está na mão de Deus, está na tua mão. Aquilo que não dá para pagar, aquilo que você está querendo, dá para trazer a provisão que você precisa. Então, o pastor ele vai começar a semear nessa terra com o evangelismo de Torá. Então, vocês todos são responsáveis pelo crescimento dessa igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não se faz com uma pessoa só. Então, Deus deu a visão a ele. Mas pegue junto. Avança nessa multiplicação da palavra de Deus. Abre sua Bíblia em Efésios. Para que vocês entendam, Efésios 2, do 8 ao 10. Amém, igreja? Todos podem dar um glória aí. Dê um glória aí. Que a gente tem que soltar dinamite no inferno mesmo. Porque quanto mais glória, a gente está dando explosão de luz. E Deus gosta disso, viu? E Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus, feitura dele, criado em Cristo Jesus para todas as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu fico muito feliz quando eu escuto esse versículo, porque o meu trabalho e o teu trabalho hoje é andar pela fé, né? A gente já sabe que nosso estilo de vida é pela fé. Mas o outro trabalho, para desfrutar de tudo que Deus tem, ele já acabou de falar nesse versículo. Ele preparou um caminho. E o que é que a gente tem que fazer? Se colocar dentro do caminho. Todo o meu trabalho e teu trabalho é adentrar dentro desse caminho. Porque nesse caminho tu não vai ter esforço, não. Ele que está pronto. Então tu não vai ter que fazer um caminho que já está pronto. Então, esse caminho é Jesus Cristo. E a gente sabe que em Jesus Cristo a gente tem tudo que a gente precisa. Mas a gente vê a bondade de nosso Pai. A gente vê a perfeição de Deus para conosco. Ele nos disse, olha, ali está o caminho. Teu esforço é só entrar. Teu esforço é só ficar dentro desse caminho. Para o quê? Para desfrutar de tudo que Deus tem para você. Para Alô? Ok. Para desfrutar de tudo que Ele tem para você. Então, nosso esforço é entrar nesse caminho, sabendo que a palavra nos dá o respaldo. Se eu sou obediente ao que a palavra diz, mas ainda não aconteceu, mas ainda não tem vendo, eu não estou vendo. Fica tranquilo. Fica calmo. Deus nunca falhou com ninguém. Se nós podemos hoje ter uma garantia, é de que Deus é fiel. E a fidelidade dele nunca vai ser comparada com a do homem. Que é como eu falei lá no início. O homem é tendencioso. Ele pinta uma parede hoje e amanhã ele quer mudar. Por quê? Tendência, mudança. A gente pode mudar, mas Deus não muda. A palavra diz que Ele é ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Então, te esforça. Qual é o teu esforço? Não é para fazer o que Jesus fez. Jesus já fez. É desfrutar do que Jesus tem. Então, como, meu irmão? Como, Everaldo? Entra no caminho. Te esforça lá como o cego lá. Ele sabia que ali era o caminho. Eu vou ficar aqui no caminho. Não vou sair nem por nada, nem por ninguém. Porque vai vir convite, viu?
vai vir proposta. Eu tava vendo hoje, quando a gente entra nesse caminho de desfrutar e viver o que Deus tem, a palavra ela nos lapida, né? Ela vai nos transformando. E uma das sugestões do inimigo, que vocês fiquem atentos, não estou mais pecando mentindo, não estou mais pecando se traía, se roubava, beleza, mas fica atento, o inimigo ele quer te ocupar. Isso é uma estratégia perigosa contra nós que somos filhos de Deus. Porque eu estou dizendo isso porque acontece comigo também. Momento de comunhão com Deus é poderoso. Momento de comunhão é momento de construção. Aquilo que tu jamais poderia fazer. Eu costumo dizer para minha esposa, olha, não me atrapalha no meu momento de descanso não, porque é ali que Deus disse que aos filhos dele ele dá enquanto dorme. O momento que eu fico mais rico aqui na terra é no momento que eu estou dormindo. A gente pensa que é no momento que a gente está fazendo. É porque em Cristo existe um descanso. Mas esse descanso as pessoas confundem. Não é não fazer nada. Aquilo que Deus nos confiou a fazer, se é no seu trabalho, se é aqui na igreja tem um ministério, pegue firme, pegue junto. Não é ficar de braço cruzado olhando o outro trabalhar. Mas o descanso é na alma. É um descanso onde tu sabe que tu é limitado, teu recurso não consegue fazer mais nada, mas Deus vem e mostra para você. Porque você confia em mim, porque você decidiu ficar nesse lugar, teus olhos vão ver. E visão, eu gosto muito de visão, porque quando Deus te dá uma visão, Ele vai te dar a provisão. Então, o teu pé, ele só vai chegar onde tua visão chegar. Então, preste atenção no que Deus tem preparado para você. Vamos voltar lá para Isaías, porque eu gosto muito desse camarada. Esse camarada é um profeta de Torá. Acho que chegar lá no céu eu vou ter uma conversa muito boa com ele. Mas é no 43 mesmo, viu? Isaías 43, 25. Deus fala para nós. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Deus não se lembra. E por que você fica se lembrando? Às vezes a gente quer ser parceiro do inimigo, né? O acusador é ele. O mentiroso é ele. Eu não sei se é do seu tempo, eu na minha juventude, eu sou novo ainda, mas na minha juventude eu ia para a igreja da minha mãe, eu via muitas pessoas endemoniadas, sendo expulsas pelos demônios. E uma coisa que o rapaz falou comigo essa semana, a curiosidade que as pessoas tinham de ficar perguntando o nome de um demônio. Quem é tu? Como é que vai perguntar uma coisa a uma pessoa que é mentirosa? Deixa eu te dizer nessa noite, ele é mentiroso. Aquilo que ele vem jogar como sugestão na tua mente, que não vai acontecer, Deus disse que já apagou o teu passado e te deu uma vida nova. Ele já preparou um caminho. E esse caminho eu vou falar para vocês. No 43 mesmo, volta para o 18. Queria chamar o louvor. 43, 18 de Isaías. Preste atenção aqui no que Deus vai falar para você nessa noite. Ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Fala para o seu irmão. Uma coisa nova. Pronto, Deus está falando para a gente. Porque eu não sei você, meu irmão. Eu creio até o talo que a palavra de Deus é Deus falando comigo. Porque às vezes a gente ora assim, né? Deus fala comigo, eu sei que Ele vai usar um irmão, Ele vai trazer uma profecia. Mas abra a palavra que Deus vai falar contigo poderosamente. E eu gosto de viajar na palavra porque Deus fala com a gente. Então, esse versículo ele tem ardido no meu coração. Então, eu não sei o novo de Deus que está preparado para você, mas Deus está falando que Ele vai trazer uma coisa nova. E Ele diz mais:
que está saindo a luz. Porventura, não percebeis? Eis que poreis um caminho no deserto e rios no ermos. Então, Jesus andou pelo deserto. Então, se você está passando pelo deserto hoje, preste atenção, deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Mas mesmo que esteja no deserto, vai passar, mas não vai só passar. Deus está falando aqui que no deserto Ele vai preparar um caminho. E o caminho a gente sabe que é a provisão dele. Não vai te faltar. Deus não vai te deixar morrer nesse lugar. Deus não vai te deixar morrer nesse lugar. Presta atenção, vai passar. Escuta o que eu estou falando, vai passar. Porque eu sei o que eu estou te falando. Eu sei o que Deus fez na minha vida. E não vai ser diferente com você não. Vai passar. E fica tranquilo, que tudo que tu vai precisar, por enquanto, né? Por enquanto, porque vai passar. E tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas nessa noite, a gente sabe, nós somos homens temente a Deus. A gente sempre abre o culto. Não sou eu que estou liderando esse culto. A gente sabe que é o Espírito Santo que está aqui nessa noite. E antes de vir, essa mensagem mesmo, eu estava conversando com o pastor. Vocês estão sendo primícia na minha vida. Estou muito feliz, porque para a primícia tem grandes... Deus sempre trabalha com primícia, sabe disso, né? Então, assim, Deus já tinha me dado essa palavra. Eu disse à minha esposa, aí o rapaz viu as pessoas que a gente vai chegando perto, cuidando. Ele viu meditando na palavra e disse, está estudando, tu vai pregar quinta-feira. Eu disse, não, eu estudo para viver. A gente estuda assim para pregar, para ensinar, tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas a gente tem que ser uma vida pautada na palavra. A gente não é crente só dentro da igreja. A gente tem uma vida de filho, e filho é filho em todo lugar. Se você estiver nos Estados Unidos agora, você é filho de Deus. Aonde você estiver, você é filho de Deus. Então, Deus não me deu só uma palavra. Ele também transferiu uma unção para mim. E se você está aqui nessa noite, não tenha vergonha. Se você está passando alguma pressão na mente, não importa de que seja. Se seja de um parente seu que esteja doente, se seja de alguma provisão que não chegou na tua vida ainda e eu vou morrer dentro dessa dívida. Eu não sei o que é. E não precisa me justificar. Eu sei que a unção de Deus não tem a ver comigo. A unção de Deus, ela está pronta aqui nessa noite para despedaçar o jugo. Porque por isso que nós somos igreja. Na unção coletiva, numa reunião como essa, porque nós decidimos estar aqui, Deus está liberando sobre nós algo que se chama unção. Para quê? Para desfazer aquilo que a gente já lutou até umas horas, já se esforçou o máximo que podemos e não conseguimos. Eu não sei se é uma depressão, eu não sei se é uma ansiedade, mas existem pessoas aqui nessa noite. E não se vergonhe. E também se não é para você, mas se é intercessão por alguém, você pode também se colocar nesse lugar. Eu queria chamar você aqui na frente, porque eu quero orar por você.